Oi, gente, sejam bem-vindos. Ó, ela já tá ali. Quando ela estiver pronta, ela vai nos avisar. Então, hoje a gente vai conversar sobre feminismo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o feminismo, porque tantas mulheres, apesar de seguir os preceitos do feminismo, dizem: olha, eu não sou a feminista. Por que esse termo até hoje ainda causa tanta aversão? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Por que você acha que ainda causa tanta aversão esse termo feminismo ou feminista? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Eu tenho uma amiga lá da Espanha que está me seguindo, que está assistindo agora. Ela é uma querida, minha amiga virtual. Oi, Dani, vamos? Vamos ver. Vamos ver se agora. Ver se deu. Tan, tan, tan. Isso, gente. Vamos colocando aqui os comentários. Nós vamos falar sobre tudo isso. Oi! Demorei, mas cheguei. Aí, ó, quem sabe faz ao vivo. Ai, desculpa. Nossa, eu não tinha visto que meu Instagram estava tão desatualizado. Aí fui lá Mas rapidinho, desculpa. gente, eu nem sabia que isso era possível. Porque, assim, eu acho que o meu atualiza automático. Porque eu Pois não é, nem imaginava. e fazia um tempo que eu não fazia live. Então, nossa, desculpa, pessoal, mas tô aqui, tô aqui. Guria, eu tô fazendo um ano quase, sabia? Eu fiz o ano passado, bem no início do lockdown, assim, do distanciamento social, tudo, fiz várias, e depois não fiz mais. Daí hoje eu disse, Olha, ai, vamos lá. Hoje é uma data importante, né? Assim, parabéns pela tua iniciativa. Muito legal, obrigada. né? Quer dizer, discutir sobre esses assuntos numa semana tão importante, né? Que a gente tem tanto a discutir. Vamos lá, estou aqui à Não, e disposição. que sorte, né? Começar, não é bem sorte, porque foi uma coisa meio pensada, né? Começar no Dia da Mulher, falando sobre feminismo, que eu até estava conversando com o pessoal aqui antes de você chegar, que ainda é um termo que causa muita estranheza, que causa muita aversão. E aí eu queria Isso. que você me dissesse por que você acha que se auto-intitular feminista ainda causa estranheza, ainda causa aversão, por que as pessoas ainda têm essa dificuldade? Causa, né? Causa muito. E pra gente, Causa. porque assim, eu acho que é bacana a gente contextualizar historicamente, né, o feminismo, Sim. porque, veja bem, a partir do momento que as mulheres começaram a se movimentar, né, para buscar seus direitos, para se fazer, serem vistas como indivíduos, né, e não um apêndice Sim. dos seus maridos ou antes dos seus pais, como era na história, né, ter suas próprias vontades e tudo. A partir desse momento, cresceu o movimento antifeminismo também. Obviamente, ele cresceu junto, porque sempre tinha o lado mais Exato. conservador, né, que dizia, não, mas espera, tá tão bacana esse mundinho aqui, né? Você no Tá muito bom seu... como tá, né? Tá muito bom como Confortável. tá, né? Para os homens, principalmente na época, né? Porque era muito confortável, né? Você tá numa vida que tem uma mulher que cuida de tudo para você dentro de casa, e não levanta a voz, e tá ótimo, né? Você E tem tá tudo bem. comidinha, você tem roupa lavada, né? Você sai de casa. E daí, de repente, quando essas mulheres começaram a questionar, foram para o mercado de trabalho e tudo isso, Uhum. cresceu esse movimento. Então, não é uma coisa nova, né? É bem natural que isso aconteça. O que que faz a gente ver esse movimento muito forte desses haters, né? Assim, das pessoas com realmente Sim. ódio de feministas, né? É, é porque é essa quarta onda do feminismo, né? Porque é o ativismo digital nas redes sociais. Sim. Então as pessoas falam, né? Elas não têm papas na língua, né? Elas Não, falam não, mesmo. não mesmo. Então, e aí a gente vê muito isso profundamente, né? Mas não é uma coisa nova, né? Sempre que vai ter Não, alguém gritando por seus direitos e tal, vai ter alguém dizendo fica quieta, tá ótimo assim, não é bem né? assim. Com Não é bem certeza. assim, Mas o que é interessante, né? Ó, eu falo muito, tá? Falo muito.
Você me As interrompe. duas, né? Eu já falei que a gente tem tanto assunto que vai precisar de umas 3 lives para a gente dar conta. Isso. Mas eu acho que é bacana a gente contextualizar, assim, historicamente, né, o feminismo. Então, a gente tem, assim, tem 3 grandes ondas do movimento feminista. Sim. Então, o primeiro lá no Brasil, tá? Vou falar do Brasil. O primeiro é lá em 1920, com as sufragistas lutando pelo direito ao voto, né? Isso. Algo que elas só conseguiram em 1932, Bem mais né? tarde. Bem mais tarde. E ainda se elas fossem casadas, tinha que ter autorização do marido. Do marido. Exatamente. Então, esse foi o primeiro movimento. Esse primeiro movimento foi visto como muito conservador. Elas eram mulheres, assim, apesar de elas queriam presença, elas queriam voz, né, na vida política ali, era um movimento visto como conservador porque era isso que elas queriam só. E só, né? E só. Aí vem a segunda onda do feminismo, que é lá em 1960. Que daí, minha amiga, era o feminismo mal comportado. Né? Por quê? Por quê? Porque as questões eram outras. As questões eram mais relacionadas à reprodução, né? Ao sexo como prazer. As mulheres... Do seu próprio corpo, né? Exatamente. Direito de ser mãe ou não, né? Se não quisesse. Exatamente. Direito de ser mãe, direito de fazer sexo antes ou depois do casamento, ou com quem quisesse, e por aí fora. Isso, e desvincular o sexo do amor, que era uma coisa bem masculina. Elas tinham como aliado ali o anticoncepcional, né? Então, assim, foi um movimento muito moderno, Muito né? forte, né? Muito forte. Os conservadores, obviamente, não gostaram. A gente tem como símbolo daquela época Leila Diniz, né? Exato. Que é um símbolo, porque naquela época as mulheres não mostravam o corpo, a barriga grávida. Imagina a barriga grávida na praia, pensa? Não, né? Escândalo, Porque elas... né? Sagrado, né? A mãe sagrada e tudo. Não, em 2 peças ainda, né? 2 peças. Então, assim, foi essa a luta, né? E aí começou a se falar naquela época ainda sobre o aborto, mas aí virou um assunto guardadinho, né? Não deixaram crescer essa questão. Aí nós temos a terceira onda feminista, que foi em 1980, que aí começaram a perceber que o movimento feminista ele estava generalizando demais. Não se olhavam, por exemplo, as raças, as diferenças sociais e tudo. Então ali nasceu o feminismo negro, né? São as vertentes, né? São as vertentes. Olhou-se mais para essa mulher negra, periférica, e percebeu-se que as opressões que elas viviam eram diferentes da mulher branca, né? Então, assim, foi uma vertente feminista mais assim para mostrar essas diferenças, né? Que, além da desigualdade sexual, existe também a desigualdade social, que agrava ainda mais o quadro. Né? Então, a mulher negra, pobre, ainda acaba sofrendo muito mais com machismo, vamos dizer assim, do que as mulheres brancas numa determinada classe, né? Exatamente. E perceba que aí já começaram a parar com a generalização, né? Então, assim, começou a se perceber que cada mulher era um indivíduo único. Então, sofriam opressões diferentes, tinham desejos diferentes, lutavam por direitos diferentes. Então, começou a se olhar aí, nessa terceira onda, que foi recente, né? 1980. Já éramos nascidas, meninas. Já, tinha 3 anos. E agora, né, tem historiadores, sociólogos chamando esse movimento do ativismo social como a quarta onda do feminismo, né? Que é um feminismo que ele namora com a segunda onda, porque ele retomou o aborto, ele retomou as questões do corpo, né? As questões de padrões de beleza, né? Isso, importantíssimo. Importantíssimo, que a gente não tinha visto antes nos outros movimentos, né? Não. De padrões físicos, padrões de beleza, de questões... daí tem uma vertente enorme, né? Porque daí tem as hashtags, né? Que fez esse movimento crescer absurdamente, fazer com que mulheres levassem manifestações para as ruas, né? Organizadas. Sim. A gente viu aí recentemente
nossos vizinhos argentinos, né? As mulheres lá lutando, Sim. todo mundo acompanhou, né? Para liberar Para a o liberação do aborto aborto e descriminalização do você ter aborto. direito ao seu corpo, né, a É, escolher se você vai ou não ter um filho. Ninguém isso. aqui está levantando bandeira, tá, gente? Nós Não, estamos não, só eu só estou compartilhando falando que daqui a história. pouco, então daqui a pouco vai ser uma Não, polêmica aqui. não tem opinião aqui, é só história, né? Mas assim, e essa quarta onda daí traz essas questões, namora então com essa segunda onda, e traz essas questões do corpo, né? Do que eu quero para mim, dos meus desejos. Eu acho que está se falando muito das questões de indivíduo de novo, né? Porque o que você quer para Sim, você é diferente do que eu quero para mim, e aí tem que se exato. entender E tá tudo isso, certo. e tá tudo certo. Mas assim, eu acho que as lutas elas vão mudando, as bandeiras vão mudando, e eu diria que a bandeira principal dessa quarta onda Uhum. é a questão da violência contra a mulher, que isso a gente não pode deixar de pontuar, né? Então, assim, Não pode, não pode. então, o que que a gente, assim, a gente conquistou muita coisa, conquistou, mas o feminicídio, gente, é o terceiro crime mais cometido no Brasil, né? É, Em e 2020 eu estava agora vendo. com... Oi, diga. Não, eu estava vendo os dados até para trazer mais atualizados, mas eu estava vendo os dados agora em 2020, que é época assim do primeiro ano da pandemia, a gente já está comemorando o ano de pandemia, mas o primeiro ano de pandemia, né, que mulheres em casa, Como com piorou seus muito a companheiros. situação da Gente, violência contra a mulher, do 5 feminicídio, mulheres mortas por dia no Brasil. Então é um é um número absurdo. muito alarmante, né? Então, e é um ranço do que a gente viveu de história, assim, que a mulher é Com propriedade, certeza. né? Isso a gente não conseguiu ainda, Isso. apesar de tantas lutas, a gente não conseguiu ainda Não, tirar da ainda não. cabeça de muita gente que a mulher não é propriedade do homem, né? E Então, uma outra coisa que eu acho interessante falar aí é que, já incluindo, né, tem muita gente que ainda confunde, ainda acha que o feminismo é o oposto do machismo, né? E que mulheres, que até foi uma das afirmações que eu vi que me moveu para esse assunto da live, para iniciar a Semana da Mulher com esse assunto, que dizia assim: machismo depende, a pessoa só sofre machismo se não tiver uma postura, né? E não é por aí, porque machismo não é assédio sexual, porque é não, muito comum. O machismo não se resume ao assédio sexual, né? Então, assim, é. o que é, porque e o feminismo não é o contrário de machismo. Não, em absoluto. Na verdade, confunde-se muito, né? Existe até um termo, né, que se compara ao machismo, que seria o feminismo, né? O Que daí seria feminismo, assim, a mulher como opressora do homem, né? A mulher subjugando o homem. O feminismo, ele é contra o feminismo, ele é contra o machismo, né? Então, o que é o machismo? Primeiro, a gente tem que entender o que é o machismo, né? isso, O machismo é você essa nossa cultura, né? Quer dizer, a nossa cultura ela é toda o toda senso patriarcal, comum né? toda o senso comum da história da humanidade é machista, né? Que a Sim, mulher ela pertence ao homem, a mulher escuta o pai, ela obedece o pai, ela obedece às escolhas do pai e depois esse papel na vida dela é transferido para o marido. Tá? Eu tô falando de história, assim, né? Não tô falando hoje da nossa realidade que graças a Deus hoje, não, né? Não não é todo mundo que sofremos vive isso. isso. Mas enfim. Então, o machismo é isso, né? Então, o homem, ele oprime aquela mulher, né? Sim, O feminismo, ele não quer opressão nenhuma. Ele quer nem para homens, nem para nem para mulheres. não. Ele quer simplesmente que vivamos assim em harmonia, Em né? harmonia. Que todos têm os Ele, seus na direitos. verdade, fala. E eu acho que é um grande erro também Uhum. que talvez isso confunda as pessoas e afasta as pessoas dessa discussão, que é assim, eu já ouvi muito. O feminismo é a luta por direitos iguais, né? É a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Sim, A gente não pode dizer que é uma igualdade, eu diria mais que é uma equidade, né? Porque a gente é não uma é igual aos justiça. homens. A Não, gente não nunca é vai ser. igual e a gente não quer ser igual, né? E a gente não quer ser igual nem
em relação a outras mulheres, né? A gente não quer ser igual a Não, outras com mulheres, a gente certeza. quer simplesmente o nosso direito de ser respeitado como indivíduo, de ser ouvido, né? De ser De ouvida, ter tudo, escolhas. dessas escolhas. Então você não briga, né? Então eu brinco assim, né? Porque falam, mas feminista odeia homem. Eu falei, gente, a gente ama homem. Não, a A gente gente, a adora. gente ama homem, a gente odeia o machismo, né? Ao contrário. Não, e tem aquela outra coisa assim que o pessoal fala, que eu fiz uma enquete hoje nos stories, você viu ali, né? E eu fiquei um pouco chocada com os resultados, Eu não vi os tá? resultados, me conta. Eu fiquei um pouco chocada, porque assim, 25% das pessoas que responderam, né, na sua maioria mulheres, acham que feministas são briguentas. Então, assim, um quarto. Pô, não é que você é briguenta, você está lutando por um direito. Não significa que você é briguenta, Mas né? veja, Ou mas veja, mimizenta, é, né? mas assim, acho mesmo, né? E assim, mas veja bem, quando você não está acompanhando a história do movimento, né? Quando você não está a par do que está acontecendo, não, né? E você se depara, por exemplo, hoje, né? Nessa quarta onda, com Sim. ativistas digitais. E você vê muitas. E assim, e também tem que ter uma. A gente tem que saber interpretar, né? Porque hoje, por exemplo, Aquela sensibilidade, né? eu sigo várias feministas, né? Eu não sou uma Sim, ativista digital, eu não tenho estômago, porque eu acho que é muito ódio assim que passam para elas, sabe? Me dá é uma verdade. agonia. Mas eu admiro, eu entro, eu vejo tudo. Tem coisa que não é para mim, mas respeito, porque é isso que é o feminismo, é você Uhum, respeitar as escolhas da outra, né? claro. Mas eu vivo o feminismo na minha vida, né? Eu educo meus filhos feministas, tenho um marido feminista, escolhi. São escolhas que a gente vai fazendo e vai dando tudo certo, graças a Deus. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa questão, aí o que acontece? Aí a pessoa olha lá, ou então vê uma imagem na TV de uma reportagem de uma manifestação promovida por mulheres feministas. Sim. E aí, primeiro que ela já está com aquilo na cabeça. Ai, mulher feminista briguenta, né? Usa maquiagem, Ruidosa, é isso. peluche, Suarenta, descabelada, peluda, suja, mal gorda, amada. lésbica, entendeu? Mal amada. É, É sempre um absurdo. mas veja, desqualificar a luta começa por você desqualificar quem está encabeçando a Quem está luta, entendeu? lutando. Porque Uhum. você desqualificando quem está falando, as pessoas não vão prestar atenção no que está sendo dito. Né? Então, acho que a Exato. primeira arma do antifeminista é desqualificar aquela pessoa, né? Está ali na luta. E realmente, se você vai numa manifestação, vai ter muita mulher muito ruidosa, muito rancorosa, muito brava, furiosa, porque está lutando por uma coisa que é de direito, né? Lógico. Mas tem que entender a questão, né? Tem que entender o porquê, assim, né? Tem que dar uma olhadinha, dar um passinho para trás, eu acho, e ver um pouco dessa trajetória. Que é isso que você começou falando aqui. Da onde veio, como surgiu e por que quando algumas mulheres então chegam aí para a rua e fazer manifestação, a pessoa já está mesmo muito cansada de Muito tanto hater, de cansada. tanto ódio, de tanta gente e vamos combinar de tanta ignorância, né? Porque eu conheço muitas pessoas, homens e mulheres, que são feministas, tá? Mas que não se reconhecem como. Não, mas é que tem a vergonha de se reconhecer. Por quê? Porque como é que eu vou assumir que eu sou feminista publicamente, mesmo que eu saiba o que significa, mas será que eu sei o que Uhum. você sabe? Será que você não vai me julgar como uma pessoa mal amada, Tem isso. suja, né? Brava, Sim, mimizenta, tudo isso? Então, assim, há esse medo. E há sim. uma outra questão que é importante, mas assim, você se assumir feminista é muito difícil, porque é muito pesado você viver o feminismo. Pensa comigo. Em casa, por exemplo, né? Você vive lá com seu pai, que ele é machista, e o Uhum. comportamento dele é machista em casa. Você vai discutir Sim, com ele, dá preguiça.
Entendeu? Porque você vai argumentar todas as questões discutidas em casa, você vai argumentar. Você vai discutir com seu pai, depois você discute com seu namorado, você discute com sua mãe, que muitas vezes é machista. Quer ver reunião de família? Família toda reunida, né? Um monte de gente no almoço, maior festa, todo mundo come, tal, uma delícia, tá. Acabou o almoço, os homens levantam, vão lá para a rede, para o sofá, vão ver o futebol. E a mulherada na boa, recolhendo os pratos, vai para a cozinha como se fosse natural. E não é. Isso que é questão, né? É isso que é questão. Nós somos ensinadas assim, né? Não, mas eu tenho uma história que é assustadora, tá? É bem assustadora. Eu estava conversando em família, num almoço desses, num encontro desses, e a gente falando de filhos, né? E eu comentei, eu não vou dizer para quem, tá? Não vou dizer. Eu comentei, não, porque o meu filho, ele, desde os 6 anos, ele sabe arrumar a cama dele, ele guarda os brinquedos dele, ele está sendo criado para saber fazer todos os serviços da casa, ele sabe limpar banheiro, varrer casa, ele faz a parte dele, né? Então, quando tem 2 anos, você ensina a arrumar a mesa, tirar pelo menos as suas coisas, né? Na minha casa foi assim, acredito que na tua também. Sim. E aí eu continuei, né? Eu disse, não, ele já sabe, por exemplo, se ele for morar sozinho, ele sabe lavar uma roupa na máquina, ele sabe ligar, lavar louça, ele sabe lavar a louça, se for o caso, sabe fazer bolo, comida, essas coisas. E o pessoal começou a ficar de olho arregalado. Eles olharam para mim, escuta, mas você está criando um menino ou uma menina? Ah, então, pois é. Ai, duro, né, ter que ouvir isso. Eu fiquei chocada. Eu disse, eu estou criando um homem funcional. Um homem funcional, que vai saber fazer a parte dele num relacionamento ou na vida em sociedade. Exatamente. Não é que ele vai para uma república, entendeu? É um ser humano funcional, independente do sexo. Né? Mas você entende de mulher. Desde quando? Mas é por essas questões que é muito difícil, assim, né? Quando você tem teu filho, você vai criar da maneira que você acredita que seja certa. Mas quando você está sendo criado ainda, né? Que você vê as coisas acontecendo, é muito difícil você lutar contra. Então, se você está nesse almoço cheio de tia e tal, aí você vai se indispor e vai brigar e falar, gente, peraí, né? Eu brigo. Não, eu só falei isso, fiquei quieto, o pessoal já nem foi além, porque o pessoal já sabe que eu mas, não assim, tenho muita paciência. Mas você entende que você ser feminista dá trabalho? Que dá preguiça? Você tem que sempre estar argumentando, sempre estar discutindo, sempre estar... né? Então, assim, às vezes... Educada a trabalho, né? Educada a trabalho, Mas às vezes, e veja bem, e às vezes, e também, porque veja bem, eu acho que o feminismo é libertador. Né? A partir do momento que você entende o movimento, que você entende o que você se beneficia, que o homem se beneficia. Porque assim, tem coisa mais triste do que o machismo pro menino. É triste demais. Porque o menino criado... Ele não pode demonstrar sensibilidade, ele não pode chorar. Você veja bem, ele tem que gostar de jogar futebol e de ver futebol. Um menino que não gosta de jogar futebol, pensem, sabe? Meu filho passou por isso. Ele passou por isso, ele não gosta. Ele não gosta de esporte de contato em geral. Então, sofre. Entendeu? Né? O menino, sofreu horrores. Um menino, imagine no Brasil, um menino que goste de dançar balé. Não, horror. É um horror. Olha o sofrimento. É gay, já nasceu gay. Óbvio, né? Então, assim, tem esse pensamento. Entendeu? Então, eu acho assim, o machismo ele não é bom para ninguém. Não. Sabe? Para a sociedade não tem como, entendeu? Para os nossos meninos, para nossas meninas, para os homens, para as mulheres. Porque quando você tem um relacionamento que não é machista, que é feminista, né? Tudo funciona, né? Você chega em casa do trabalho com o seu marido, que também trabalhou o dia inteiro. Não é assim, o marido vai para o sofá descansar e a mulher vai para o segundo turno sozinha, né? Vamos juntos para a cozinha, vamos cozinhar, né? Vamos cuidar das crianças. O marido se faz muito presente. A gente sabe, a gente ouviu nossas histórias de avós, bisavós, que os nossos ancestrais assim, antigos, os avós, os bisavós, por exemplo, eles não cuidavam dos filhos, não pegavam um filho no colo.
não tinha nenhum contato. Então é muito triste para o homem também, né? Então eu vejo Muito hoje complicado. essa geração, assim, até do meu marido, do meu irmão, que é super paizão, que cuida das crianças, que se realiza na paternidade, isso é graças ao feminismo. Isso que é legal a gente reforçar, Exatamente. né? O feminismo não é uma luta de loucas mal Não, amadas. não. E tem uma outra coisa que a gente estava conversando, que você falou, que eu achei maravilhoso, e que eu vou dizer aqui, que é assim, o feminismo apoia, inclusive, se você quer ter filho ou não, se você quer ficar em casa, cuidando da casa, fazendo comida do marido, lavando cueca, tá tudo certo, tá tudo bem, você tá feliz? Você escolheu isso porque você quis? Maravilhoso! Vai ser É, feliz, entendeu? essa Apoia aquela mulher que gosta de se cuidar, que gosta de fazer academia, que gosta de se pentear e de todo final de semana para o salão de beleza. Ok, você está feliz com isso? Porque, na verdade, eu acho que o movimento ele trabalha muito assim. É, você tem que estar consciente que as tuas escolhas estão sendo feitas pela tua vontade, não por uma pressão social, por pressão de marido, por qualquer outro motivo que seja. é, Então, ele traz essa clareza para a gente. É isso que eu acho mas maravilhoso. traz um exercício de autorreflexão importante que muitas mulheres não querem, Não tá? estão afim. Então, é porque assim, veja bem como é difícil você lidar com isso. Às vezes você encara a tua vida e é mais cômodo você aceitar do jeito que ela tá, do que você Sim, lutar contra. Mesmo às vezes você sofrendo algum tipo de violência ou vivendo um relacionamento abusivo. abusivo. Né? É muito difícil você levantar a voz. A gente tem que entender essa mulher também. Então, às vezes, ela não Com quer ouvir certeza. falar no assunto porque não é para ela, mas às vezes ela não queira encarar que ela teria que fazer mudanças, teria que ser a partir dela, né? Esse tipo de Claro. mudança. Mas a partir do momento que você aceita, que você vivencia isso, que você vê, tudo vai melhorando na sua vida, né? Isso é uma crítica que eu faço, assim, que eu acho que essa quarta onda, ela tá começando, assim, ainda, né? Essa parte... Uhum. Você veja bem, eu estava vendo, de 2015 para 2017, o Google registrou um aumento de 200% na procura da palavra feminismo e um Nossa, aumento absurdo no empoderamento feminino no Google. isso Então, sim. assim, cresceu essa procura, né? Muitas mulheres, elas não gostam da definição do feminismo, elas não se identificam com essa definição. Porque algumas Sim. feministas dizem que é igualdade, e assim, não se vê na igualdade. Eu não me vejo na igualdade, eu não quero igualdade com os homens, eu não sou um homem, Não, né? Eu quero com outras certeza. questões, mas eu não quero igualdade nem com você, porque os teus desejos são outros do que os meus, você entendeu? Então, assim, é Eu o quero ver equidade, eu né? acho que essa é a principal definição do feminismo, né? É Uhum. você entender a mulher como um indivíduo, né? Sim, E que tem desejos, direitos e necessidades que merecem ser atendidos. Para mim é a melhor definição, né? definição. Aham. Então, assim, busca de direitos, tem outros, tem vários, se você olhar no dicionário, né, falam que é ideologia, que é um movimento, que é uma luta, mas eu acho que a gente não foge da essência, né? Que é você defender esses direitos. Mas aí tem feministas que eu critico, que realmente não me representam, não te representam, que eu te conheço bem, que vão falar assim: Ariane, você não é feminista. Sabe por quê? Sim. Porque você usa batom, então você está colaborando, Não. né, para essa opressão do patriarcado em cima da sua imagem, porque você gosta de cozinhar para o seu marido, entendeu? Então, assim, aponta muito, Entendi. sabe? Chega para mim e fala assim: mas você pinta o cabelo, não assume os brancos. Então, assim, de Mas daí repente. eu quero. Mas você entende que existe essa vertente de Claro que eu feministas entendo. que apontam assim: você é casada, tem uma vida com Sim, tem uma vida filhos, conjugal escolheu não maravilhosa, vive trabalhar bem. fora, então você não pode ser considerada feminista. E não tem nada a ver, não tem Nossa, nada é a ver com o radicalismo, movimento. né? Não tem nada a ver, porque o movimento é você respeitar. Né, respeitar. Então, quer Sim. usar cabelo branco, vai usar. Quer não precisa depilar, não quer depilar a axila, não depila.
E ninguém tem Não absolutamente quer usar nada a ver sutiã, não comigo. usa. Não Eu usa. odeio usar sutiã. Também odeio usar sutiã. Eu uso porque eu preciso, porque eu não acho bonito sem, não me sinto à vontade na rua sem sutiã. Mas, Ah, gente, não gosto, não tem jeito. então, mas é você respeitar isso, né? Então, então eu acredito que esse preconceito com o feminismo, ele é muito disso, sabe? Eu acho que é culpa, às vezes, do próprio movimento, que não está sabendo ouvir, que não está sabendo falar com todas as mulheres, não está sabendo ser inclusivo, não está sabendo entender que não, de repente, a mulher está em casa, ela teve a oportunidade de estudar, ela teve até períodos que ela trabalhou fora, mas ela Sim, escolheu estar em casa cozinhando para os filhos. E sim, tem feministas que não entendem isso, que que falam, não, não, na não verdade você não aceita. está enxergando que seu marido está te oprimindo, você tem que enxergar, entendeu? Então é basicamente isso. Mas eu acho que você não pode ruir um movimento tão Por causa rico disso. por conta Uhum. de algumas feministas que não te representam. Você De sempre vai alguns achar uma que te radicalismos. represente. Você sempre Eu vai achar, acho. E, ó, né? agora eu vou fazer umas perguntas aqui. Hum, Ah, bom, a gente já falou a diferença de feminismo e de feminismo, que é bem importante, né? E aí tem uma pergunta que veio assim: como, aí falando de igualdade, tá? Como é possível hoje, do jeito que a gente vive, fazer com que exista mais igualdade no trabalho, por exemplo, na contratação de homens e mulheres, que muitas empresas escolhem contratar homens ao invés de contratar mulheres por causa da maternidade. sim, Então, assim, essa foi uma questão bem bacana. E aí, uma das coisas que eu pensei, ver se você concorda, que é uma coisa que eu tenho comigo assim desde sempre, é a licença maternidade. Que eu acho, euzinha que acho, que uma forma seria a gente ter, tipo, 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses, independente do tempo, tá? Eu acho que o ideal seria 6, mas vamos lá. Igual para o homem e para a mulher. Então, licença maternidade, porque não é a mulher que engravida, é o casal que engravida. Porque o filho é. é dos dois. Então, quando o Então, filho nasce, o filho não é da mulher, o filho é do casal, né? Então, exato. assim, acho que tinha que ter isso. O neném tem que ir ao médico, o homem e a mulher vão. Porque sempre a mulher, entendeu? Aí, lógico, o que fica difícil mesmo, dá para entender o empregador que escolhe, né? Não acho Exato. certo, mas se recai sempre sobre a mulher, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de quando o Leonardo nasceu, tá? O meu marido tinha uma formatura para ele, é professor universitário de arquitetura, e ele, eu acho que ia ser paraninfo, ele tinha ele tinha sido convidado para uma dessas coisas que agora não me recordo. E ele disse: não, eu não vou, eu vou ficar em casa com a minha esposa e com o meu filho, né, para fazer companhia para ela. E as pessoas dizem assim: ai, melhoras para sua esposa, tomara que ela esteja bem. Ai, como é que ela tá? Ela melhorou? Ele disse: não, nosso filho tem, sei lá, 1 mês ou 2, e eu não vou para uma festa que ela não pode ir. Eu vou ficar em casa com ela, cuidando do bebê, junto com ela. As pessoas olhavam para ele com uma cara assim, tipo, elas não entendiam. Elas achavam que eu estava doente. Entendi. É. Você veja, Entendeu? mas eu te respondo essa pergunta indo de novo para o conceito do feminismo, né? Então, assim, Perfeito. é para você respeitar os desejos individuais da mulher. Então, você veja, a gente tem país, no Brasil, a licença maternidade é definida para todas de uma forma igual, estipulada, né? Sim. E para o homem também. Então, já está fechado aquele limite de tempo, né? Que são 4 Uhum. meses, extensivos a 6 meses, dependendo da empresa e tudo. Para mulher. E para Para mulher. homem, Uma me semana. ajudem, é uma semana Uma agora? semana. Tá, Era uma semana. Quando ele ficou, era, eu acho que uma semana, 15 dias, uma coisa assim. é, Pouquíssimo. tá. Pouquíssimo. Eu vou falar agora em mundo ideal, que eu acho, tá? É Tá, esse vai lá. respeito. Então, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, se a mulher quiser, ela pode ficar 2 anos de licença maternidade não remunerado, que facilita para o empregador, né? Lógico, Então, aham. assim, e aí O Estado tem paga, no caso. um pouco o Estado paga, mas ela tem a opção de
não são os 2 anos que o Estado paga, tem um limite. Certo. Mas se ela quiser Tá. ficar os 2 anos afastada, ela tem garantia de volta ao emprego se ela quiser, mas sem remuneração. Ótimo. Então, de repente, o marido tem um bom emprego e eu me dou o luxo de falar, não, eu quero ficar 2 anos com meu filho, eu quero amamentar o quanto puder Sim. e quiser, e depois eu volto, eu tenho essa opção. Mas tem mulheres que não querem amamentar, que não podem amamentar. Que não gostam da licença maternidade. Desculpa a gente falar, mas existem mulheres que não gostam da licença maternidade, né? Eu lembro, eu conheci amigas minhas que um mês estavam querendo, torcendo para serem chamadas porque queriam voltar, não conseguiam ficar em casa. E a gente não deve julgar, a gente deve aceitar e atender as necessidades daquela mulher. Então, eu acho que deveria ter uma flexibilidade maior nessa questão da licença maternidade e na questão da licença paternidade. Né? Porque também, se a mulher não está mais amamentando e ela quer voltar para o mercado de trabalho e o marido precisa ficar em casa, que ele possa ter também. Mas a nossa legislação é super amarrada, né? Então, é um complicador imenso, assim. A gente, né? Mas existe isso. Apesar de que, veja, a mulher ganha de uns 40, dependendo do cargo, né? Mas assim, eu estava lendo pesquisas em termos de executivas, assim, até 40, 50% a menos do que o homem exercendo a mesma função, né? E às vezes melhor, tá? Muitas vezes. Mas às vezes, assim, não, é porque a mulher, ela é diferente do homem, ela não tem essa igualdade. Então, assim, o homem tem determinadas virtudes, determinadas qualidades que a mulher não tem, a mulher tem outras. Então, dependendo da função, uma mulher é melhor, dependendo da função, né? Enfim, não tem que ter disputa disso, né? Sim. Mas às vezes o empregador, ele contrata uma mulher para pagar menos e ainda reclama da licença, né? Então a gente... É absurdo. Então, assim, é uma das bandeiras da quarta onda do feminismo, né? É a questão salarial, é a questão de assédio, é a questão de violência, de feminicídio, são as bandeiras de agora, que daí exigem muita discussão, muita manifestação, ouvidos atentos, né? Ouvir necessidades para a gente discutindo. Eu acho que uma questão muito importante é a gente colocar mais mulheres na política, né? Então a gente tem hoje poucas representantes femininas para pensar nessas leis, né? Então hoje assim, quem mandam nessas leis são homens na maioria das vezes. Homens que fazem leis para homens. Para homens, né? Muito sem nenhuma sensibilidade para entender o mundo feminino. Né? Sim, se fossem homens machistas, né, feministas, a gente estaria... Seria outra história, com certeza. E uma outra questão dessa quarta onda, que eu acho que é super importante de falar, é a coisa do corpo. De você ter direito a não é nem só ao que fazer com o teu corpo. Tipo, eu quero teu filho, eu não quero teu filho, eu quero ser mãe, eu não quero ser mãe. Não é nem só isso, mas é assim, ao estereótipo de beleza, né? Que, na minha opinião, uma das coisas assim, mais agressivas que existe na nossa sociedade, na mídia social, nas propagandas, nas novelas, nos filmes, e isso é mundial, né? Onde assim, existe um padrão de beleza bem rígido, estabelecido, né? E que quem está fora desse padrão é como se estivesse fora do mercado. Então, você não encontra roupa, você não encontra sapato, você não encontra maquiagem, muitas vezes para o teu tom de pele. O esquema da maquiagem hoje está um pouco melhor, e que você é mal vista. Por exemplo, vou dar um exemplo. Como é que é a história? Ditadura do aceite-se como você é. Que você fez um vídeo maravilhoso sobre isso. Eu vi teu vídeo, fiquei babando. Meu Deus do céu. É muito complicado, né? Quer dizer, para tudo. Se aceitar... Quer dizer, para eu ser magra, eu teria que fazer, no mínimo, 1 hora de atividade física todos os dias. Ok, eu gosto. Mas eu não poderia comer tudo que eu gosto de comer, que é macarrão, pão, essas coisas, bolo. Não poderia. Eu não poderia
tomar sorvete nunca. Eu sei porque eu já fiz isso na vida. Eu já fui magra. A gente já viveu essa ditadura. Mas eu acho que, você sabe que eu vejo que a nossa geração, quando menina, né? A gente eu sou de 74, você também? 74? 74, sim. A gente, quando era menina, era muito pior. Né? A gente não via representantes dos nossos corpos nas revistas, né? Nunca. Então eu lembro muito bem que eu falava, gente, eu nasci na época errada, porque eu sou muito mais assim, Marilyn, Sophia Loren, cheia de curvas, e a gente abria a revista e só via magrinhas, né? E a gente não se via. Então, para conseguir ficar daquele jeito, só passando fome. E eu passava fome às vezes para ficar daquele jeito, né? Para você ser. Você ainda fazia balé? Pensa. Fazia balé e tudo. E não comia, né? O que eu vejo hoje, a nossa geração ainda sofre porque fica, né? Porque fica. É muito difícil a gente sair dessa construção feita na nossa cabeça. Mas eu vejo, por exemplo, eu tenho uma filha, a Sophie, de 16 anos, e acompanho o que ela vê na internet, ela me mostra, eu sigo, às vezes, algumas influenciadoras que ela segue, né? E assim, muito bacana essa questão do aceite-se como você é. Muitas meninas novas dizendo, muito olha, necessária, né? Necessário para essas meninas, né? Porque assim, elas não são mais tão aprisionadas àquele corpo magérrimo. Não. Elas se gostam, elas usam biquíni, um pouquinho de gordurinha aqui, dane-se, não estão nem aí, sabe? É tão lindo de ver, porque assim, o que a gente tem que buscar é saúde. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia à obesidade mórbida, não é isso. Não, mas é que saúde vai além de magreza, porque hoje a magreza é vendida, e eu estou falando de como magreza. Se fosse saudável, e muitas vezes não é. Isso não é. E as pessoas olham para você assim, poxa, eu hoje estou com 80 quilos, tá? Por quê? Porque durante a pandemia eu parei de fazer atividade física. Entendeu? Então, assim, é um negócio que eu troquei músculo por gordura, tá tudo certo, né? Vou voltar uma hora dessa, uma fase. Do jeito que eu me agrade mais. Subir 10 degraus sem ficar ofegante, para mim tá nota 10 com estrelinha, né? Eu no terceiro eu quase morro já, mas tudo bem, a gente vai melhorar. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, você poder dizer eu me amo, eu me gosto, sem que as pessoas olhem para você e digam, nossa, você engordou mais um pouco, né? Ou... Você paga minhas contas? Eu acho que toda essa questão de saber se a gente está feliz, né? Então, assim, você está feliz? Ninguém pergunta se você está feliz. Então, às vezes, essa questão da magreza, e é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer. Veja, assim, a gente não está aqui, eu não sou dona da razão, né? Assim, não, é toda uma questão de que a gente vai percebendo. Mas como eu cresci com essas questões de padrão de beleza muito estabelecidos como sendo de pessoa magra, magérrima, né? Na época da década de 80 e tudo, você cresce com aquilo e às vezes a gente vê uma pessoa acima do peso e a gente pensa... podia emagrecer um pouquinho. Eu falo, gente, né? Daí me dá uma culpa absurda. Eu falo, o que eu tô fazendo? Eu estou pensando que ela poderia ficar mais bonita de magra. Para tudo, sabe assim? A gente tem um processo de reconstrução importante a fazer, entendeu? E é muito dolorido também. Eu falo, não, gente. Então, assim, eu aprendo muito com novas gerações, sabe? Eu aprendo muito com a minha filha, percebendo como ela age, às vezes me mostrando uma amiga, sabe? Mãe, olha que linda. E eu falo, linda mesmo, cara. É linda. Não é fora do padrão, né? E hoje em dia essa moçadinha... a gente tem que desconstruir uma série de crenças, né? Exatamente. Uma série de... como a gente foi criado, né? Então, eu acho que a gente tem que sumir com isso, sabe? Assim, aceitar as belezas diferentes, se aceitar, né? E aceitar as escolhas do outro. Muito mais, né? Sim, eu acho que tudo tem a ver, assim, resumindo, assim, é respeito, né? Respeito. Exatamente. Respeito. Humanidade e respeito. Acho que se a gente tiver um pouco mais, todos nós, tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Um pouco mais de respeito e um pouco mais de humanidade, a gente vai muito mais longe, porque você vai conseguir ouvir o outro.
Você vai conseguir ter empatia, que é se colocar no lugar do outro para tentar entender um pouquinho do que aquela realidade significa, né? Exatamente. E olhar para você e dizer assim, pô, eu represento essa pessoa ou eu não represento essa pessoa, né? Uhum. Então, na maioria não, E a na gente maioria tem que das vezes parar de julgar as pessoas, né? Conforme as nossas escolhas. Então, de repente, assim, você julgar uma mulher porque ela tem um tipo de comportamento que você acha muito liberal e você é mais conservadora, a gente tentar fazer esse exercício de não julgar, né? Porque, assim, é a escolha dela, ok. Sabe que eu fiz uma coisa interessante quando você me convidou para essa live. Eu fiquei muito curiosa porque eu tenho vários amigos, né? Imagina, a gente tem quase 50 anos, eu tenho vários amigos da vida inteira. E cada um pensa de um jeito diferente e tal. E aí eu fiz uma pesquisa sobre feminismo. Me conta, que eu tô curiosíssima para saber. Fiz. Na verdade, assim, eu não formalizei, não coloquei em gráfico, nada disso. Eu fiz informalmente, porque eu falei, quero entender, quero entender. Então eu perguntei o que a pessoa achava que era o feminismo, né? Sem consultar Google, dicionário, nada disso. Sim, de chofre, assim. Assim, para dizer, e se ela se autodenominava feminista, e se não, por quê? E eu achei muito interessante, porque assim, mulheres que eu sei que são feministas, né, dizendo que não se acham feministas, né? Uma me disse que porque ela se acha muito conservadora para ser feminista, mas que ela via o feminismo como um movimento de mulheres independentes, atemporais e pessoas admiráveis. Então, ou seja, ela admira feministas, mas ela não se vê no movimento por se achar muito conservadora. E veja, e é um movimento que tem que agregar todas, inclusive as mulheres conservadoras. Então, assim, né, eu sou muito moderninha em vários aspectos e sou super conservadora em outros. Você garanto que também. E ok, né? Enfim, acho que isso não exclui, entendeu? Outra que um amigo meu, um querido, até tem que dizer para ele que ele é feminista, ele não sabe. Ele me disse, ele me deu a descrição do feminismo, sobre a busca das mulheres pelos seus direitos, pelo seu encontro do seu lugar na sociedade, por tudo que desejam. E ele disse que ele não se considera feminista porque não é o lugar de fala dele, que ele respeita muito o movimento, mas ele prefere não interferir nessas decisões da mulher, nos seus direitos. Eu falei, mas isso é ser feminista. É um homem feminista, que ele apoia o movimento, sabe que ele tem um lugar, né, que não é de fala, no sentido assim. Mas eu acho assim, homem, ele é convidado a ser feminista, ele é convidado a ter lugar de fala, mas não pode criticar, né? Exato. Mas o que eu penso assim, ó, eu acho... Outro dia aconteceu uma coisa engraçada. A gente tem 10 minutos, tá? Vamos ver se a gente consegue. O papo tá tão bom. Eu fico rápido, eu te falei. Então, assim, eu acho que tinha que ter mais espaço para todo mundo falar. Porque, assim, quando críticas construtivas, veja bem, não é tacar o pau, né, gente? Vamos lá botar o pingo nos is. Mas se cada um que acha que pode contribuir, tá, de alguma forma construtiva, então vamos participar, vamos conversar. Porque outro dia aconteceu uma coisa assim desagradável. Uma pessoa lançou um produto e eu de cara disse, isso não funciona. A pessoa, ao invés de defender o seu produto, ela começou a me atacar, dizendo que eu era uma grossa, uma ignorante, que eu não tinha deixado ela falar, que não sei. Eu disse, olha, isso grupo de WhatsApp, né? Eu disse, olha, então faz assim. Eu muito calma, tá? Porque essas coisas não me atingem. Eu disse, ó, então faz assim. Vamos lá. Eu quero ver o teu textão defendendo o teu produto. Porque denegrir a minha imagem não vai te ajudar em nada. Sim. Né? Como empreendedora, de empreendedora mulher para empreendedora mulher, você tem que estar preparada para crítica, você tem que estar preparada para a galera descascar o que você está lançando. Então, assim, mas aí vender o teu produto, que é a ideia do feminismo. Por isso que a gente está aqui hoje conversando. A gente está, na verdade, esclarecendo mais e desmistificando um pouco essa coisa
que parece um Exatamente. bicho de Porque às sete vezes cabeças, né? realmente é melhor você falar que não é, porque aí você acaba, né? Pergunta pra você, ser feminista? Ai, não sou. Porque daí você não quer muito falar no assunto ou tal. Porque você ser feminista, como eu falei, você demanda muita energia, porque você tem que estar bem preparado, você tem que saber argumentar, você tem que pontuar, você tem que estar aberto a discutir, você tem que mostrar. Então, de repente, não é todo mundo que tem Tá essa afim. disposição, que está afim de Não, encarar, né? Mas a partir do momento que você entende o movimento, é apaixonante, entendeu? E é aí você apaixonante, com e aí certeza. você vê o quanto o mundo ia ser melhor, né? Com as pessoas vivendo mais em paz, respeitando o outro, que é tão bonito isso, né? Não Em sei, harmonia. o que a gente tenta fazer é educar filhos feministas, né? Então, além de uma menina de Claro. 16, eu tenho um menino de 12 que também sabe cozinhar, né? A gente não tem assim atividades das meninas e dos meninos. Então, assim, Sim, todo mundo, cada um faz sua parte, né? cada um limpa seu banheiro, cada um limpa o seu quarto, pó, Uhum, pano, né? Aspirador, vaso uhum, perfeito. sanitário, ok, Lógico. né? Não é um castigo para ninguém, todo mundo limpa Não, na ao casa, todo mundo. contrário. Então, assim, não existe isso, sabe? Porque eu lembro quando eu era menina, e agora minha mãe vai, se ela tá aí, ela vai lembrar. Eu lembro que eu era menina, eu arrumava a minha cama e do meu irmão. Aham, lá em casa também. Ok, eu arrumava a cama do meu irmão e eu ficava louca da vida. E eu tinha que limpar a cama do meu irmão. Só que assim, a minha mãe foi criada com 5 irmãos homens, única mulher. Mas Sim. Gini também foi criada no patriarcado, né? Ter que servir todos Aham. os irmãos no almoço, servir Ai, todos meu para Deus. depois poder comer, entendeu? Então assim, ela estava fazendo o que ela aprendeu a fazer, entendeu? Enfim, a gente tem que acordar para isso, questionar, né? Aquelas questões que a gente entende como biológicas, corretas, certas, a gente questiona, mas é isso mesmo ou querem que eu acredite que sempre foi assim, né? Porque Com mulher pode certeza. tudo, né? Mulher pode tudo. Pode tudo. E uma coisa que eu digo, que eu estava pensando outro dia, eu entrei no climatério não faz muito tempo, que é a pré-menopausa, né? Sim. Para quem não sabe. E aí eu fui buscar pesquisas na internet de alternativas de tratamento, de medicamentos e tudo mais. Gente, tem pouquíssima coisa. Agora, procura pesquisar para calvície. Procura pesquisar para disfunção erétil, Tem um tá? monte. Deus, procura pesquisar para deixar a pele esticada, bonita, entendeu? Cirurgia plástica, tudo. Agora, para questões hormonais, questões práticas do dia a dia, da necessidade de todas as mulheres, não existe. Aí, ó. Eu fui buscar. Sabe como é que eu descobri que eu estava no climatério? Por Hum. causa de uma série que eu estava assistindo e que uma das protagonistas estava passando por esse problema, tá? E eu comecei a reconhecer todos os sintomas. E era para ser falado mais sobre isso, né? É natural, a nossa Eu natureza. disse, ah, É porque também a gente entra gente, eu noutra. tô. Mas Ariane, você vai concordar comigo. Envelhecer também, a velhice, ela é uma questão que não Sim, é falada, né? A não, não é. mulher ficando velha, quem que vai querer ver sobre isso? Vamos falar sobre ficar sempre jovens, Ficar jovem, jovens, né? né? Então, assim, você veja, isso é machismo também, É né? Quer machismo dizer, também, o homem exatamente. velho, ele é charmoso, ele é interessante, a Aqueles cabelos mulher, brancos, não aquelas é? rugas e tal. É, A mulher, Deus o livre, se tiver Deus cabelo o branco e ruga, é livre, velha. envelhece, mas como se envelhecer Não, e não fosse consegue uma mais coisa nem emprego, errada, tá? É né? lógico. Não é? Não, não consegue mais nem emprego. A mulher passou dos 45, ela é velha. Ela não consegue mais se colocar no mercado de trabalho. Imagine. É dificílimo, tá? Então você Tenho uma veja como seguidora, as bandeiras, como tem muita bandeira para a gente carregar, né? Então falam claro, assim, então, a gente não precisa do feminismo porque a gente já conquistou tudo, gente. lógico que precisa cada Óbvio dia que mais. não, né? Por Principalmente exemplo, as questões. é, essa questão do emprego, tem uma seguidora que já virou amiga, né, da Espanha. Ela saiu do emprego dela porque ela sofreu assédio, né, e o cara disse que ela nunca mais ia conseguir emprego em lugar nenhum. Tá? Ela tem, acho que, 49, 50 anos,
e ela está com muita dificuldade. Então, ela começou a não colocar a idade no currículo. Você veja. E aí ela percebeu que quando ela não colocou a idade no currículo, ela era mais chamada. Olha só. Olha que absurdo. É o nosso mundo, né, machista. Porque um homem, né, de 40, 50 anos... Ele é experiente. Ele é experiente, Mas a gente tem que lutar, para mudar isso, porque com certeza nossas filhas, netas, vão viver momentos diferentes, né? Vão receber os frutos do que a gente está lutando aí, né? Bom, e nós estamos aqui para isso. Querida, quero te agradecer, que já está dando no nosso horário. Eu não quero encerrar sem poder me despedir. Quero te agradecer imensamente, não só por você ter aceitado o convite, mas porque você é uma das mulheres que eu mais admiro, tá? É inspiradora, é batalhadora, festeira. Gente, vão lá conhecer o perfil da Dani, da Vódia, tá? Ela tem altas dicas de sustentabilidade, tá? Como ter um banheiro sem lixo, gente. Você viu meu banheiro sem lixo? Eu fiquei horrorizada. Eu adoro essas bandeiras. É o máximo, é o máximo. A gente precisa fazer uma live sobre sustentabilidade, hein? Já bota na agenda. Tá bom, Vamos querida? sim. Obrigada, eu fiquei beijo. super feliz com o convite, muito, muito sensibilizada mesmo, é um tema que eu gosto muito. E me chame quando você quiser conversar, bater papo. Obrigada e obrigada a todo mundo. Beijo, querida. Beijo grande, se cuida obrigada aí, por use você estar máscara. aqui. Isso, todo mundo. Tchau. Tchau. Isso.